Então vamos lá ao nosso estudo bíblico. Antes de iniciar, eu gostaria de dizer, né? Vou falar aqui um pouquinho. Vou começar contando aqui uma curiosidade bíblica. Todo estudo, geralmente, eu gosto de estar mostrando, né, as divisões. Então, a Bíblia ela é dividida em capítulos, em versículos, né? Tem versículos aqui, o menor é Esther, o maior está lá em Êxodo. O maior capítulo é Salmo 119, o menor é o Salmo 117. O centro ali da Bíblia está lá em Salmo 118. E a palavra Senhor se repete 1855 vezes, né? Então, aqui uma curiosidade que eu trouxe para vocês que estão aqui estudando a Bíblia. E vamos aqui ao Evangelho de João. Então, aqui no primeiro Evangelho de João, eu começo dizendo que ele é um dos mais profundos da Bíblia. Ele é diferente, né, um pouquinho dos outros evangelhos, porque João ele apresenta aqui Jesus sob uma perspectiva da eternidade, né? Enquanto os outros autores geralmente começam ali apresentando a humanidade de Jesus, como a genealogia, né? Quem foi a família de Jesus. Então começa com Jesus homem, e aqui nós vamos ver que o Evangelho de João é diferenciado por isso. Ele já começa, né, apresentando Jesus como Deus, né, na perspectiva da eternidade. Então, João ele vai direto ali para a eternidade, ele aponta direto para o DNA de Deus que há em Jesus, né? Ele mostra Jesus como Deus e Jesus como homem. Então, esse aqui é um capítulo extraordinário e eu convido você para conferir até o final. Mas antes, te convido também a se inscrever no canal, ative o sininho, deixe o seu like, né? Isso ajuda demais na questão do vídeo, não para mim, mas ajuda na divulgação da palavra de Deus. E não esqueça de compartilhar, assim você ajuda na divulgação e esse vídeo com certeza alcançará mais pessoas. Eu acredito que muito mais pessoas precisam ouvir essa palavra, não a minha, mas a de João, a palavra de Deus que está aqui na nossa Bíblia. Sem mais, eu vou apresentar aqui a vocês, iniciando, né, como estávamos estudando Êxodo e já viemos para Evangelho, né, de João. Eu quero começar explicando que a definição da palavra evangelho, ela deriva do grego e é formada pela união de dois termos, né, no grego, que quer dizer boa, e angelia, que significa mensagem, ou nova, ou notícia. Então, podemos definir a palavra evangelho como boas novas ou boas notícias, né? E aqui a introdução do livro de João, por que a gente deve estudar esse livro. Então, durante aqui um período crescente, né, de perseguição contra os cristãos, de crescente apostasia, disputa sobre a natureza de Jesus Cristo, o apóstolo João, ele registrou o seu testemunho do Salvador. Então, estudar o Evangelho de João pode ajudá-lo a vir conhecer o Pai Celestial por meio do ministério de seu Filho Jesus Cristo. Então, o relato de João, ele ensina que aqueles que vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo podem receber muitas bênçãos e inclusive a vida eterna. Então, essa é uma importância de estudar aqui, não só o livro de João, mas como toda a palavra de Deus. Quem escreve esse livro é o apóstolo João. Em todo o livro ele se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Nós vamos ver isso mais adiante, lá em João 13, 23, 19 e 26. E aqui estão as outras referências. João e seu irmão Tiago eram pescadores, também essa referência está lá em Mateus 4, 21. E antes de se tornar um discípulo e apóstolo de Jesus Cristo, João provavelmente foi discípulo de João Batista. Né? A gente vai ver isso aqui quando a gente estiver no versículo de 35 a 40. Não sabemos exatamente quando João escreveu esse livro, mas estima-se que tenha sido escrito entre 60 depois de Cristo e 100 depois de Cristo. Então é nesse meio. Os antigos escritores cristãos, segundo século depois de Cristo, presumiram que João escreveram esse livro em Efésios, na Ásia Menor, onde hoje se encontra a Turquia. Para quem
e por que esse livro foi escrito, né? Então, antes da gente adentrar, nós vamos entender primeiro o que é evangelho, o que é esse livro, para quem que ele foi escrito. Tudo isso é muito importante para que a gente venha entender o contexto histórico, as palavras ali colocadas. Então, apesar dos escritos de João ser para todas as pessoas, a mensagem também foi dirigida a um público mais específico, né? Um relato escrito para os santos, especificamente aqui para a igreja. Então, João afirmou que o seu propósito ao escrever esse livro é persuadir outras pessoas a crer, é mostrar ali que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus. E para que crendo em Jesus, tenham vida em seu nome, em nome de Jesus. Então, lá em João 20, 31, a gente vai ver isso também. Então, as cenas da vida de Jesus, aqui no livro de João, são descritas cuidadosamente e escolhidas com essa intenção. Algumas características marcantes do livro de João. 92% mais ou menos desse material contido aqui no Evangelho de João não se encontra em nenhum outro relato dos evangelhos. Algumas coisas, se nós lemos Mateus, Lucas, Marcos, algumas coisas, os relatos, os fatos, o acontecimento são parecidos, mas a forma de relatar é diferente. E aqui em João, 92% mais ou menos desse relato colocado aqui não se encontra em nenhum outro evangelho. Isso se deve provavelmente, né, ao fato de que o público-alvo de João, que é os membros da igreja, já tinha um entendimento sobre Jesus Cristo. Então, era incontestavelmente diferente do público-alvo de Marcos, Mateus e Lucas. Dos 7 milagres relatados por João, 5 não foram registrados em nenhum outro evangelho, enquanto Mateus, Marcos e Lucas dão informações sobre o ministério de Jesus na Galileia. João registra muitos acontecimentos ocorridos na Judéia, ou seja, são localidades diferentes. O Evangelho de João é ricamente doutrinário, sendo alguns dos principais temas a divindade de Jesus como Filho de Deus, a expiação de Cristo, a vida eterna, o Espírito Santo, a necessidade de nascer de novo e a importância do amor ao próximo, e também de acreditar no Salvador. João enfatizou aqui todo o contexto, né, do livro de João, a divindade de Jesus como Filho de Deus. João registrou mais de 100 referências de Jesus ao seu Pai, com mais de 20 referências somente em João 14. Uma das maiores contribuições de João é a inclusão dos ensinamentos do Salvador a seus discípulos horas antes de ser preso, inclusive a grande oração intercessória oferecida na noite em que sofreu no Getsêmani. Essa parte do relato de João, está lá em 13, 17, representa mais de 18% das páginas do livro de João, dando-nos um entendimento maior da doutrina do Salvador do que ele espera dos seus discípulos. Então, sem mais, tendo conhecido todo o panorama do livro, para quem foi escrito, quem foi que escreveu, então agora nós vamos adentrar dentro da palavra, dentro da Bíblia, dentro aqui dos versículos. Então vamos lá. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, aqui nesse primeiro momento, a gente percebe aqui João mostrando claramente uma referência que está lá em Gênesis 1, versículo 1, né? Então, quando fala, vou abrir aqui para ler para vocês. Gênesis 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, João ele já chega aqui falando que Jesus é Deus, ele estava com Deus, ele é a palavra de Deus, ele estava lá em Gênesis na criação. Para quem já acompanha o estudo aqui há mais tempo, que estudou comigo o livro de Gênesis, eu já havia falado sobre isso, mas aqui João ele vem apontando para Deus, para Jesus como Deus. Então a gente vê aqui que o verbo, essa palavra verbo, né, no original em grego, ela é a palavra logos. E logos
ela significa o porquê de tudo, a explicação de tudo, a razão de todas as coisas, o porquê. Então está dizendo que no princípio era o verbo. Então, desde quando começou, Jesus, ele é o porquê de tudo. Veja, logos, ele é o porquê. Então, o porquê da vida, biologos. Então, nós temos a biologia, que estuda a vida. O porquê da mente, psicologos, psicologia. Então, vai explicar o quê? A biologia, o porquê da vida. A psicologia, o porquê da mente. A sociologia, que é de sociedade, logos, né? Então, sociologia estuda o quê? As relações sociais. Então, aqui, João mostra o que está por trás de todo o conhecimento humano, o que explica a origem de todas as coisas. Aqui ele diz que Jesus é o Logos, ele é a verdade encarnada. Jesus Cristo está por trás de todo o conhecimento. Então, João aqui, ele já chega, só nesse primeiro versículo, ele já chega com tudo isso de informação, que é importante que a gente venha, né, passo a passo aqui para a gente poder ir entendendo. Em algumas versões está escrito verbo, em outras está escrito palavras, em outras está escrito mesmo logos. Então, são versões diferentes, mas o significado é exatamente esse. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Então, João aqui ele já apresenta o caráter de Jesus. Ele é o verbo, ele é Deus. Lá no princípio ele estava com Deus. Então ele estava lá na criação de tudo. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui a gente vê quem foi que fez. Jesus, ele é o Deus criador. Ele é aquele Deus que criou tudo lá no início. Vou reler aqui para vocês. Ele estava no princípio com Deus, versículo 2, e repetindo aqui o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Nós estamos falando de quem? De Jesus, que era o verbo. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Vou mais adiante. Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era luz dos homens. Então, nesse versículo 4, quando diz, né, que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, a luz aqui, ela é uma referência à verdade, a conhecimento, assim como, eu vou já ler o versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, está falando que a luz, quando resplandece nas trevas, as trevas, basicamente, deixam de existir. Então, da mesma forma, né, que luz, aqui é uma referência à verdade, a conhecimento, as trevas já é o contrário, é a ausência de conhecimento. Por exemplo, quando você está em trevas, quando você está na escuridão, você não enxerga. Você pode cair num buraco, você pode bater em algum lugar. Então, a ausência de luz, ela traz as trevas. E uma coisa interessante é que, basicamente, não há guerra entre luz e as trevas. Por exemplo, se eu apagar a luz aqui agora, eu teria trevas, ou seja, a escuridão. Onde eu estou agora ficaria tudo escuro. Mas, quando eu coloco o meu dedo aqui no interruptor, no disjuntor, e eu acendo a luz, pronto. A luz já acaba com todas as trevas. Perceba que não há uma resistência. Então, as trevas só existem onde há ausência de luz, ausência de conhecimento. Que conhecimento é esse? Da palavra de Deus. Ausência do conhecimento de quem de fato é Jesus. Ele é a luz. É ele que dissipa toda a nossa ignorância aqui no mundo. É ele que vem e clareia tudo e fala, poxa, eu estava indo por aqui, mas eu estava caminhando completamente na escuridão, completamente enganada, e agora, com a palavra de Deus, com a luz que Jesus está refletindo aqui na minha vida, agora eu estou conseguindo claramente enxergar o que era que eu estava fazendo. Estava errado, eu ia cair ali no abismo, eu estava caminhando em direção à morte. Mas, quando há luz, a gente consegue enxergar o ambiente em que a gente está, a gente consegue enxergar para onde a gente vai. E lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 18 e 20, diz claramente,
as portas do inferno não podem prevalecer. Ou seja, as trevas não podem prevalecer sobre a luz. Não tem como, não há resistência. O que há, na verdade, é uma ausência. As trevas só existem quando há ausência da luz. E é basicamente isso que ele vem trazendo aqui entre o versículo 4 e 5. Então, onde a luz chegar, onde a palavra de Deus, aonde o conhecimento de Deus chegar, com certeza ele prevalece sobre as trevas. Só vai andar em trevas aquele que está ausente da luz. A partir do momento que a luz chega, a partir do momento que a luz da palavra, que Jesus, que a pessoa começa a conhecer, e essa luz chega, as trevas elas se dissipam, elas se acabam. Quando eu peço para que compartilhem esses vídeos, não é para me gabar ou não é para eu ter muitos seguidores, porque eu não ligo para isso. Mas eu ligo para levar a palavra de Deus, para levar exatamente essa luz, para que onde houver trevas, essa luz chegue e acabe com as trevas, que acabe com a escuridão, que as pessoas consigam enxergar a luz através da palavra de Deus. Então é isso que João Batista, ele está revelando aqui. É exatamente isso. Versículo 6. Houve um homem, aqui é João Batista dizendo, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio para testemunho. Aqui é João falando de João Batista. E este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então, a gente vê aqui qual era a função de João. Qual era o propósito da vida de João? Então, a função da vida de João era testemunhar, testificar a respeito da luz. E hoje, nós somos essa geração de João Batista. A diferença é que João Batista veio antes de Jesus para preparar o caminho para Jesus. E nós viemos depois de Jesus, mas nós precisamos preparar o caminho para a volta dele. Ele vai voltar da mesma forma que João Batista estava ali, preparando o lugar, preparando ali as pessoas. Ele ia falando ali sobre aquele que haveria de vir. João ali, ele estava preparando o lugar, preparando as pessoas para a vinda de Jesus, a primeira vinda dele. E por que eu digo que hoje nós somos também como João Batista? Porque agora nós temos que preparar o caminho para a volta de Jesus. Nós somos aqueles que vai justamente levar essa palavra, assim como João Batista falava, assim como João Batista preparou, agora é a nossa vez. João Batista era um homem, assim como nós, de carne e osso. A única coisa é que ele se dispôs, ele se inclinou para isso. Ele não se gloriava. Então ele veio claramente para isso. Olha, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então nós hoje temos essa função de João Batista, de conhecer a luz, de conhecer a verdade, de conhecer esse verbo e de preparar o caminho para a volta de Jesus, que eu creio que Jesus está às portas. Será que nós estamos fazendo como João Batista? Nós estamos fazendo aqui a nossa função de preparar o caminho? Então aqui, fazendo um grande apanhado, né? A gente vê claramente isso. Jesus, ele está aqui, João Batista, ele está aqui como testemunha. E uma coisa que eu quero falar aqui, fazer um paralelo, né? Testemunha, trazendo para o nosso dia atual, né? Quando existe um processo judicial, um processo ali na justiça, tem o advogado e tem a testemunha, certo? Para você estar lá diante de um juiz, de repente você é a testemunha e tem lá o advogado. Qual é a diferença entre a testemunha e o advogado? O advogado, ele vai defender aquele caso com argumentos. Ele vai ali argumentar e ele vai criar ali situações, né? Criar situações não, mas mediante aquilo que o seu cliente veio trazer, ele vai argumentar em cima daquilo. Mas não foi ele que viveu. Ele está argumentando em cima do argumento de uma outra pessoa que já disse isso para ele. Então, ele vai representar uma outra pessoa
perante ali um juiz. E a testemunha? A testemunha não. A testemunha, ela vai relatar o que ela viu, o que ela presenciou, o que ela apalpou, o que ela sentiu ali. Então, seja qual for o tipo de processo, a testemunha está ali para falar a verdade sobre o que ela viu, o que ela vivenciou. E é por isso que João Batista aqui, ele vem sendo chamado para ser uma testemunha de Jesus. Então ele vai falar daquilo que ele presencia, ele vai falar daquilo que ele sabe que é a verdade. E aqui nós precisamos nos relacionar com Jesus, né? Porque onde Jesus chega, o céu ele chega junto. Onde Jesus chega, o céu chega junto. O comando de Deus chega junto, porque Jesus é Deus. E é por isso que Jesus falava: cego, passe a ver, e acontecia ali o milagre. É por isso que a gente tem que se relacionar com Jesus ao ponto da gente perceber a diferença que essa luz está fazendo na nossa vida. Por exemplo, eu era cego para o meu pecado, mas conheci a palavra, conhecia Jesus, conhecia a luz e eu passei a ver. Então, eu só posso me arrepender daquilo que eu tenho conhecimento. Se eu não tenho conhecimento do meu pecado, como é que eu me arrependo daquilo que eu não sei? Se eu estou andando no escuro, como é que eu vou enxergar alguma coisa para eu discernir qual é o caminho que eu estou indo se eu não estou vendo? Então, essa é a importância do relacionamento com Jesus. Então, se eu queria morrer, agora eu conheci, tem uma luz na minha vida, a treva se dissipou, agora eu decidi que eu não quero mais morrer, agora eu quero viver, porque eu tô vendo para onde eu vou, eu tô vendo qual é o meu caminho, eu tô vendo por onde eu tenho que ir. E é isso a diferença que faz da gente conhecer a Deus. Versículo 7, voltando aqui, né, falando que ele veio para testemunhar. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Então aqui está bem claro, olha, não é João Batista que é a luz. Ele está aqui para apontar, para testificar, para mostrar quem é a luz. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, na época lá em Efésios, né, havia uma denominação da época que elevava João Batista. O colocavam basicamente em um pedestal. É como se fosse devotos de João Batista. E ele, João Batista, de forma intencional, deixa esse versículo dizendo que ele não era luz, mas que ele estava para dar testemunho da luz. Então, o que é que João Batista deixa aqui pra gente? Que nós devemos ter cuidado para não adorar a testemunha, aquele que está ali para falar de Jesus, aquele que está ali para falar com Deus, para falar de Deus. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não idolatrar, não adorar pessoas importantes, esses pais da igreja, João, adorar a Moisés, para que não venhamos adorar a ninguém, porque todos esses vêm para apontar para Jesus. Então a adoração é somente a Jesus. Nós não devemos ser devotos de outro além de Jesus. É por isso que João ele deixa bem claro aqui, ó. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali não era ele. Ele não diz eu sou a luz verdadeira. Ele diz ali aonde? Em Jesus. Ali no verbo que se fez carne. Ali no verbo que veio, que se fez homem, que é Deus e veio aqui. Ali, é nele que está a luz verdadeira. É ele que ilumina todo homem que vem ao mundo. Eu só estou aqui para dar esse testemunho. Eu só estou aqui para mostrar. Eu só estou aqui para apresentar essa luz a vocês, mas eu não sou a luz. Então, ele deixa aqui para que se tenha um certo cuidado, né, para que a gente não venha cair
no erro. Às vezes a gente acaba, né? Poxa, olha, veja, esse cara é tão sábio, ele sabe muito da palavra de Deus e a gente começa a seguir. E se a gente não tiver cuidado, a gente já tá ali adorando, tá ali colocando também aquela pessoa num pedestal, quando, na verdade, Jesus ele não divide a glória dele com ninguém. Então, todos os outros, todos esses pais da Bíblia, todos esses que foram chamados, né, com uma função ali para o reino de Deus, nenhum desses deve estar em pedestal. Somente Jesus. Versículo 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas, aqui é uma condicionante. Mas, toda vez que a gente vê mas na Bíblia, não quer dizer que seja, mas, aí tem uma condição. Mas, a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tô lendo bem pausado porque tem as vírgulas, tem as marcações e aqui é bem complexo. Então, primeiramente, a gente vê aqui falando que ele veio para o seu. Quem era o seu? Que ele está dizendo aqui? Era o povo judeu, eram os israelitas, os descendentes lá de Abraão, né, que passou lá por Moisés, aquele povo que formou Israel, ali que a gente estudou lá em Êxodo, né, o povo lá de Jacó, que virou Israel, que tinha as 12 tribos, e foi se fazendo, né, ali o cumprimento da profecia que Deus tinha feito lá atrás a Abraão, que ele teria uma grande descendência, né, quando Deus fez lá atrás uma aliança. Então, foi para esses, e eles não o receberam, né, foi para os judeus. Porém, ele não foi recebido. Então, aqui no versículo também no 11, no 10 e no 11, ele vem trazendo que ele é aquele, Jesus é aquele que criou todas as coisas. Ou seja, ele encarnou, ele andou no nosso meio e, infelizmente, a criação, que era os homens daquela época, não reconheceu o Criador. No caso, os judeus. A criação não reconheceu o seu Criador. É muito forte, né? Jesus, ele se despiu de tudo aquilo, de toda a sua divindade, ele se fez carne, ele veio, porém, a sua criação, as criaturas, que nós somos criaturas, e eu vou já falar aqui a outra condicionante, né, do versículo 12, as criaturas não reconheceram o Criador. Aqui no versículo 12 e 13, a gente vê, João mostra claramente que somos todos criaturas de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não todo mundo não é filho de Deus, não. Todo mundo é criatura de Deus. Como assim? E quem é filho de Deus? Aqui está falando no versículo 12. Se a gente não fizer isso que está no versículo 12, nós somos apenas criatura de Deus, porque nós fomos criados por Ele. Mas nós nos tornamos filhos, como diz aqui no versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, serem feitos. Não é porque eu nasci, eu sou uma pessoa, eu sou filho de Deus. Não, nasci, sou uma pessoa, sou criatura de Deus. Mas Deus, ele deu o poder para todo aquele que receber Jesus, todo aquele que crê no seu nome, verdadeiramente se torne um filho de Deus. Então, tem uma condicionante aqui. Por isso que tem esse mas aqui na frente. Então, nós temos que reconhecer Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. E todo aquele que crê e acredita no seu nome, recebe sim poder de ser chamado de filho. Então, não é apenas nascer da carne, mas nós precisamos nascer de Deus. É por isso que aqui no final, a última vírgula, a última separação tem mas de Deus. Então, não adianta eu nascer só da carne, só nasci, sou uma pessoa, sou filho de Deus. Ah, todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura de Deus. Isso fica muito claro aqui. E nós recebemos sim, nós temos essa escolha. Nós podemos nos tornar filho de Deus quando nós cremos em seu nome, quando nós recebemos Jesus como Senhor
e Salvador, quando eu creio, quando eu recebo Jesus. Então, o que é receber Jesus, né? Que eu tanto estou falando aqui. É crer nele, é colocar toda a confiança nele. E assim a gente se torna filho de Deus. Aí tem uma frase aqui que eu vi em um determinado vídeo que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Como assim? Todos os caminhos levam a Deus. Mas, né, lá no final, ao chegar lá, né, quando a gente se encontrar com Deus, aí resta saber, é para o juízo ou para o gozo eterno? Que o caminho todos nós vamos passar ali, por Deus. Independente do que eu escolho, do que eu idolatro, nós vamos ter esse encontro. Agora, o caminho, o único caminho que leva ao Pai, o único caminho que leva à vida eterna é Jesus. Fora desse, não há outro. Ah, mas eu não sigo muito Jesus, não, mas eu sou muito bonzinho, eu dou cesta básica, eu faço caridade, eu não peco muito, não, eu quase não saio de casa. Não é o que você faz, é o que Cristo fez. Às vezes a gente tem essa confusãozinha, né? Mas eu sou tão boazinha, mas eu faço tanto isso. Não é o que você faz, é o que Cristo já fez. É o único caminho. Fora dele não há nenhum outro. Por isso que Jesus diz claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ninguém vai conhecer a eternidade se não for por meio de Jesus. Bom, isso não se questiona. Isso não. Então, apenas esse caminho leva, de fato, para a eternidade. Aqui nós temos muitos caminhos a seguir. E nós vamos chegar lá, Deus vai ter o nosso momento ali com Deus. Agora, o caminho mesmo que vai levar para a vida eterna é só Jesus. Fora dele não há nada do que eu faça. Eu posso vender minha casa, doar tudo para os pobres. Eu posso... Nada do que eu vá fazer vai me levar ao Pai. Somente Jesus. Somente Ele. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Então, aqui ele está basicamente dizendo, olha, eu testemunho isso porque vimos, né, a glória de Deus através da vida dele, não apenas na maneira de falar. Quando Jesus chegava, a glória de Deus chegava junto. Não era só o jeito que Jesus falava, mas era através ali dos milagres, né? E eles também, os discípulos também testemunharam, né, a transfiguração, a morte, a ressurreição de Cristo. Então, testemunha é aquele que viveu, é aquele que vivenciou, é aquele que passou. Por isso que a gente está vendo essa palavra aqui, né? Toda hora ela aparece. E o Verbo se fez carne, então, como a glória do unigênito Pai. Então, aqui, essa parte que fala habitou entre nós, ela faz uma referência a Êxodo 25, versículo 8. Então, a gente recentemente, né, saiu aí do estudo de Êxodo, depois vocês podem ir lá e ver a referência. Então, a palavra em grego, né, essa palavra habitou é esquinô. Não sei se é bem essa pronúncia porque eu não falo grego, mas é isso. E esquinô significa tabernaculou. Ou seja, onde foi que a gente estudou tabernáculo? Onde surge o tabernáculo? Lá em Êxodo. Por isso a importância de eu conhecer não somente o Novo Testamento, mas também conhecer o Antigo Testamento, porque a palavra ela é toda unida. Veja, eu estou estudando João, estou aqui no Novo Testamento, mas eu preciso entender o que é um tabernáculo, o que aconteceu, o que era. Então, a gente viu, né, que do tabernáculo, e veja só, João está falando aqui de forma intencional que o Verbo se fez carne, aquele que criou todas as coisas, armou um tabernáculo entre nós. Então, o judeu ali, ele conhecia o livro de Êxodo. E aí ele ouviu isso, assim, ficou, né? O quê? Então, veja, como tudo é ligado. Quando nós olhamos para Gênesis, fazer um paralelo aqui também, a gente olha lá para Gênesis, a gente vê que o Jardim do Éden é uma expressão do reino de Deus. E esse era um lugar onde tinha duas realidades ali, elas se encontravam. Que realidades era essa? Que se encontravam ali, se entrelaçavam. Era o céu e a terra. Era junto ali. Era como se o céu e a terra tivessem
entrelaçados. Quando o homem peca, né, perde o governo do céu. Quem governava a terra era o céu. Deus descia toda tarde ali na viração do dia para falar ali com Adão. A gente lê isso lá em Gênesis. Então, quando há a queda, quando há o pecado, né? Quando tem ali essa queda, quando o homem ali se rebela, então a gente tem o quê? O céu separado da terra. É como se tivesse sido desentrelaçado. Sabe quando você tá com as duas mãos juntas, entrelaçadas e se solta? Ficou uma mão de cada lado? Então é basicamente isso. O céu ele fica separado da terra por causa do pecado. Porque o céu ele é santo e na terra já havia o pecado. Então não tinha mais essa junção. Se separou. O céu continua sendo santo e a terra está cheia de pecado. Então nós temos em Êxodo 25:8, quando Deus diz a Moisés que quer habitar no meio do povo. Mas como? Se a terra era cheia de pecado e Deus é santo, santo, santo e santo. Se ele viesse habitar no meio do povo, ia morrer todo mundo. Então Deus diz ali para Moisés, né? Então, monta um tabernáculo. O que é o tabernáculo? É um espaço na terra aonde o céu se manifestava. Era como se fosse, já que a terra era unida ao céu e houve essa separação por conta do pecado, é como se fosse um elo ali novamente ligando, já que Deus não podia mais estar aqui como era antes, daquela total ligação. Então houve-se aqui um elo, era um espaço na terra onde o céu se manifestava. Antes de entrar no tabernáculo, o sacerdote colocava a mão na cabeça do cordeiro, confessava os pecados e aquele cordeiro morria no lugar dele. E ali era aberto um espaço de santidade para que ele pudesse ali então experimentar o céu na terra. Eu comentei lá em Êxodo, não era de qualquer jeito. Tinha vestimenta, tinha toda uma preparação, não era de qualquer jeito. Então ele tinha que se santificar, ele tinha que estar santo. Mesmo ele sendo um homem pecador, ele transferia ali para o cordeiro aqueles pecados e ele se santificava para estar ali na presença de Deus. Então, era um espaço aberto ali que Deus proporcionava para que o sacerdote ali pudesse experimentar o céu na terra. Então, o tabernáculo, ele era esse encontro do céu com a terra. Já que lá em Gênesis tinha essa ligação, foi perdida por causa do pecado, mas o Deus, ele é um Deus relacional. Ele não queria perder esse relacionamento. E é por isso que Deus manda ali montar o tabernáculo, para que viesse ter novamente a comunhão, para que o povo pudesse ali ver o céu novamente na terra, nem que fosse através apenas daquele lugar. Veja como Deus, ele é misericordioso. Então, foi o tabernáculo, depois disso passou a ser o templo. Nesse lugar se encontrava novamente céu e terra, e todo judeu, todo Israel sabia o que era o tabernáculo. E de repente assim chega João e diz, olha, o verbo se fez carne e armou um tabernáculo e está aqui entre nós. Aí imagina a cara dos judeus, do pessoal ali, dos fariseus que estudava ali a palavra, deve ter olhado e falado, oi? Como assim? Se o tabernáculo foi lá, foi naquela época. Eles não entenderam que o próprio tabernáculo se fez carne. Agora o céu e a terra não se encontram mais numa tenda, não se encontra mais numa construção. Agora o céu e a terra se encontram em um homem chamado Jesus Cristo. Onde ele anda, onde ele chegava, o céu chegava ali junto com ele. O governo de Deus andava com ele. É por isso que ele falava, cego, veja, mudo, fale, porque lá no reino de Deus tudo é perfeito. Então se ele chega com essa representação do reino de Deus e no reino de Deus tudo é perfeito, por isso que tudo ficava perfeito quando ele chegava, porque ele era ali, a representação. Então, a realidade do céu chegava e as pessoas, elas eram libertas. Elas eram libertas. Por quê? Porque elas estavam experimentando ali, daquela glória que antes só tinha lá no tabernáculo. Antes era só o sacerdote, o sumo sacerdote que entrava lá no Santo do Santo, lá no Santíssimo. Agora não. Agora, aqui, quando fala que o verbo se fez carne, aqui no versículo 14, está dizendo, ei, Jesus é o tabernáculo. Você tem noção
de quem é Jesus. E eu, você, nós somos convidados a nos relacionar, a ser amigos íntimos. Ele nos convida, Jesus nos convida docemente. Vem ser meu amigo, vem comigo, eu quero mudar a sua história. Vem comigo, não tem nada tão difícil que eu não posso mudar. Se você é surdo, eu faço você ouvir. Se você é mudo, vem comigo que eu faço você falar. Porque lá no reino de onde eu venho, tudo é perfeito e a perfeição se faz através de mim. Vem comigo, é através de mim. Você sozinho você não consegue. E é isso. Ele nos convida para sermos amigos íntimos. Ele nos convida para vivenciar esses milagres, né? Ele nos convida para tudo isso. Versículo 15. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia. Então aqui a gente já vê João apontando, ó, não sou eu. Testificou, testemunhou, clamou, né? O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Às vezes a gente, lendo a Bíblia, a gente para e fala: oi, como assim? Peraí, deixa eu ler de novo. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele quem eu dizia, o que vem depois de mim, é antes de mim. E aí a gente lê isso, a gente fica: peraí, ele vem depois de mim, mas ele era antes de mim? Como assim? Ele foi primeiro do que eu? Ele nasceu primeiro que eu, mas eu vim primeiro que ele. Então, é por isso a importância da gente estudar, né? Da gente se aprofundar. Então, o que João está dizendo aqui é: eu estou abrindo o caminho para chegar, mas ele é mais importante do que eu. Aqui a gente vê João Batista fazendo a revelação, né, de uma nova aliança entre Deus e os homens. Uma aliança que já tinha sido prometida lá no Antigo Testamento. Então, aqui ele está dizendo: ei, Jesus, ele já estava desde o início do mundo. Tudo que foi feito, como a gente viu aqui no versículo 10, foi feito por ele. Eu nasci agora, ele nasceu depois de mim, mas ele já existia antes de eu nascer. É isso aqui que João está explicando. E mais, ele é mais importante do que eu. Versículo 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Então, aqui a gente vê, né? O grande desafio do evangelho é receber, é aprender a receber, porque nós temos recebido plenitude e graça sobre graça. Então, duas bases aqui do ministério de Jesus, que fica aqui nessa passagem, é a graça e a verdade. Então, elas têm que andar junto. Nem só a graça e nem só a verdade. Jesus, ele representa os dois. Ele é a verdade, ele também é ele que é a graça. É através da graça dele, do sacrifício dele, do amor dele, é que nós somos salvos. Então, ele anda nessas duas realidades. Nem só para um lado, nem só a verdade sem a graça, e nem só a graça sem a verdade. Elas andam juntas, caminham juntas. Versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então aqui a gente vê, né, claramente, Moisés, ele era um servo obediente, ele apresentou a lei, né? A lei foi dada por Moisés, mas quem apresentou a lei, quem deu a lei para Moisés foi Deus. Ele foi um servo ali obediente, porém a graça e a verdade, elas vieram por Jesus Cristo. É Jesus que revela o Pai. Então, eu já havia falado isso num dos estudos, né, lá do Antigo Testamento, que há muitos relatos, né? Porque eu vi Deus, eu lutei com Deus, porque Deus apareceu para mim, Deus apareceu para Moisés, nosso ascendente. Sempre foi Jesus que se revelava, porque Jesus, ele é Deus. Então, fica muito claro quando fala que Deus nunca foi visto por alguém. O Deus Pai nunca foi visto por alguém. Era sempre o Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse o revelou. Era esse quem revelava Deus. Era Jesus que revelava o Deus Pai. Versículo 19. E esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Né? Então, a gente vê aqui, né, nessa pergunta. Se eu perguntasse para você:
quem é você, né? Quem é você? Quem é você aqui na Terra? Quem é você em meio a tantas pessoas? Será que é tão difícil, né, a gente olhar e falar, cara, quem sou eu? Então aqui João Batista, ele nem titubia, né? Ele é reto. Então aqui, por que eles fazem essa pergunta? Eles querem saber por quê. Eles vê ali uma multidão seguindo ali João, né? Uma multidão indo ali para o deserto, seguindo ele. Então os líderes de Jerusalém, né? Mandou, opa, peraí, eu tô vendo uma pessoa andando, um monte de seguidores, quem é aquele? É a mesma coisa hoje, quando a gente vê uma pessoa com muitos seguidores, nossa, né? Quem é esse? Que arrasa, né? Que tem um certificado, tem um verificado, quem é esse? Então, aqui na época de Jesus, a forma de seguir era essa, eles seguiam de fato. E ali os sacerdotes, eles mandaram de fato ali os levitas, né? Os religiosos perguntarem, quem é você? Então, eles mandam ele lá ver quem é esse homem, o que é que está acontecendo, né? E aqui, no versículo 20, a gente vê. E confessou e não negou. Ou seja, ele confessa, ele não mente, ele não nega. O que foi que ele confessou? Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Simples. Resposta direta. O que é que vocês querem saber? Eu não sou o Cristo. Então aqui, quando a gente vê essa resposta curta, mas cheia de conhecimento, a gente vê o nível de comprometimento com a palavra. Ele, de fato, parecia com Cristo, ao ponto de ter que falar que ele não era Cristo. Será que eu e você estamos nesse nível? Será que as pessoas olham para a gente e conseguem ver pelo menos um pouquinho de Jesus na nossa vida? E João Batista chegou a ser confundido. Então é porque ele vivia de fato a palavra. Ele vivia de fato aquilo que ele pregava, né? E no versículo 21, ele diz, e perguntaram, então que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Então, aqui eles querem saber, né? Tá, você não é o Cristo. Você não é profeta. Então, o que é que você diz de você mesmo? Quem é você? Explica aí que eu não tô entendendo nada. Tem um monte de gente aí te seguindo. Se você não é Jesus, não é o Messias, não é Elias, não é profeta. É quem que tá esse povo todo te seguindo? E a gente vai ver aqui logo no próximo capítulo, né, a resposta dele, mas eu vou fazer uma alusão aqui. É interessante porque as pessoas a todo momento querem saber quem nós somos. Quem sou eu? Quem é você? E muitas vezes essas pessoas, elas querem saber quem nós somos, mas não de fato para nos conhecer. Elas querem apenas, de uma forma superficial, nos rotular. Elas querem saber quem a gente é, onde a gente vive, o que é que a gente faz, o que é que a gente gosta, mas não quer saber por gostar ou por querer uma afinidade maior, não. Ela quer saber só o que a gente gosta, o que a gente faz, mas só para rotular. Hoje em dia tem muitos rótulos, né? As pessoas gostam de enquadrar com muitos rótulos. Então, no mundo de hoje, a gente vê pessoas querendo ser uma melhor que a outra, querendo muito estrelismo, querendo muitos likes, muitos seguidores, muito. Hoje a gente vê muito o ego lá em cima, né? E as pessoas, ela têm essa necessidade de estar em evidência. Vamos ver aqui o que é que João diz quem ele é? Embora tivesse tanta gente seguindo ele, João, ele diz aqui no versículo 23, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, a resposta de João Batista é basicamente isso. Eu sou um versículo bíblico. Eu li tanto, eu estudei tanto, Deus me chamou e eu me tornei um versículo. Eu me tornei a profecia. Qual? A profecia que está lá em Isaías, no capítulo 40, no verso 3. Então, é isso que ele responde. Eu sou a voz que clama no deserto. E ele diz mais, endireitai o caminho do Senhor. Ei, o caminho que está torto, endireitai o caminho do Senhor. Assim como disse o profeta Isaías. Então, os judeus, eles eram estudiosos, né? Não todos, mas os fariseus em si, eles eram muito estudiosos, eles estudavam muito as escrituras. Então, essa passagem de Isaías era uma passagem conhecida. E depois de tanto questionamento, ei, quem é você? Sim, você não é esse, não é esse, quem é? Então, o que você fala de você mesmo? Então, ele fala, claro,
Eu sou a voz que clama no deserto. Eu estou anunciando a vinda daquele que é maior que eu. Ele não quer a glória para ele. Em momento nenhum ele fala, eu sou aquele que Deus enviou para ir à frente do Cristo. Ele não diz isso não. Pelo contrário, ele responde com a própria palavra de Deus que está na Bíblia. É por isso que a gente tem que entender da palavra. É por isso que a gente precisa conhecer a palavra. A gente vê Jesus respondendo quando ele é tentado por Satanás. Jesus responde com a palavra. Aqui a gente vê João Batista respondendo com a palavra. Está lá em Isaías. Então a palavra não é só para eu ler, achar bonito e fechar o livro, ou deixar aberto numa página só lá e pronto, a palavra vai tomar conta da minha casa, vai mudar minha família. Não, eu tenho que ler, eu tenho que conhecer. A gente vê aqui que os grandes homens de Deus que foram chamados eram aqueles que estavam dispostos, com o coração disposto a conhecer a palavra, que separava ali um tempo para estudar a palavra de Deus, que separava ali um tempo para conhecer melhor quem era Jesus, quem era Deus, o que é que a palavra de Deus fala, como é que eu vou iluminar o meu caminho se eu não ligo a luz. Essa é a importância. Versículo 24. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então aqui está dizendo, né, dos que tinham enviado aqui os levitas, eles eram fariseus. O que eram os fariseus? Era um grupo religioso, judaico, que vivia na estrita observância das escrituras religiosas e da tradição oral. Então, eles queriam ser os guardadores da lei de Moisés. Não, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Nosso pai Moisés deixou aqui. Então, veja, exaltava mais quem? A testemunha, que no caso era Moisés ali que trouxe, ou o próprio Deus. Muitas vezes, esses fariseus, eles conheciam a palavra lá, a lei, de ponta a ponta, melhor do que ninguém. Eles sabiam de trás para frente. Mas será que eles viviam? Adianta eu conhecer a Bíblia toda, eu ler ela 10 vezes no ano, eu ter ela de cor e salteado de trás para frente, e não viver, não mudar a minha vida, e as pessoas não conseguirem ver nem um pouquinho de transformação em mim, então eu vou estar só falando a palavra por falar. Porque se minha vida não sofreu transformação através da palavra, se essa luz não iluminou minha vida de forma alguma, não fez eu ter uma mudança de mentalidade, não me tirou da treva, eu continuo ali no pecado, eu continuo fazendo tudo aquilo que eu fazia antes, eu só estou lendo um livro, não estou acendendo a luz. Não estou acessando o que é para acessar. E muitas vezes, não posso dizer que todos os fariseus eram assim, mas grande parte que a gente vê aqui nas escrituras, a gente vê isso. É aquele povo que andava com a Bíblia, que anda com a Bíblia embaixo do braço. Oh, eu falo, eu sou, porque Deus disse, porque... Mas você vai olhar, a pessoa está lá traindo, roubando, fazendo só o que não presta. Está vivendo a palavra? Não, está sendo um fariseu. Conhece, mas não vive. Não adianta. Eu tenho a luz aqui na minha casa, mas se eu não acender o botão, eu vou ficar no escuro. Adianta eu ter luz? Se eu não vou acender o botão? Se eu não vou acender ela? Não, de nada vai me servir. E a palavra de Deus é da mesma forma. Se eu não acender, se eu não ligar, se eu não usar, de nada vai me servir. Versículo 25. E perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas? Pois se tu não és Cristo, nem Elias, nem profeta. Então veja, eles continuam ali indagando. O cara não desceu. Como assim esse cara tá batizando? Como assim esse cara que apareceu agora, eu não sei nem quem é, não é nem Cristo, não é nem Elias, não é nem profeta, é quem? Esse cara pensa que ele é quem para batizar? Isso é loucura. Que às vezes para o mundo parece loucura, mas as coisas de Deus é assim. Deus manda quem quer. Deus capacita quem ele quer. Quem sou eu para dizer se amanhã um bêbado que eu via na esquina, de repente passou um tempo, o cara virou pastor? Sou eu que vou apontar a vida daquele cara? Se Deus chamou ele e levantou ele? Não sou eu não. Aqui os fariseus faziam isso. Ei, tu é quem? Se tu não é profeta, tu não conhece da palavra, tu não... Chegou agora e é assim, já chega batizando. Eles estão aqui inconformados. E João, aqui no versículo 26, responde. Ele responde dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca, ou da sandália, da alpagarta, enfim, né? São várias
traduções. Então, aqui a gente vê, né, no versículo 27, quando ele fala que ele não é digno nem de desatar. Por que que tem isso aqui? Ah, é porque ele era tão pecador que ele não se sentia no direito de desatar ali a correia dos pés. Não, então eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho do que eu estudei, um pouquinho do contexto histórico daquela época. Naquele tempo, um discípulo, né, ele servia. Ele estava ali para servir, ele estava ali para ajudar, né? Então, era diferente do escravo, sabe? Ele fazia quase tudo. Um discípulo, ele fazia ali quase tudo. Porém, tinha uma função que era própria dos escravos. Era uma função dos escravos, que era o quê? Tirar o sapato do seu mestre. Então, isso era a função, era um ofício do escravo naquela época, nesse contexto histórico. Então, aqui o que é que quer dizer, né? Ele quer dizer que ele é um discípulo. Ele é tão submisso que ele não é digno de tomar essa posição de escravo, de tirar a sandália do mestre. Então, veja, todo o foco da vida de João era apontar para Jesus. Sua vida foi apontar para Jesus. Ele fala, olha para mim, agora olha para aquele que vem depois de mim. É ele. João gastou a vida dele todinha para basicamente se tornar a profecia, se tornar o versículo que ele mesmo fala. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele gasta a vida dele ali para preparar o caminho para aquele que vem depois de nós. A vida de João aqui foi apontar para Jesus. Será que nós temos gastado também o nosso tempo, a nossa vida, para preparar o caminho, para apontar para Jesus através da nossa vida? Ou será que a gente está se distraindo com a correria do dia a dia, que cada dia que passa está mais corrido, as horas parece que estão passando mais ligeiro, e a gente já está no final do ano, e é um monte de coisa para nos distrair, é briga de política, é guerra não sei aonde, é fim de ano, é Natal, é Copa do Mundo, e a gente está aí, tá nessa correria. João Batista, será que na época dele também não tinha as distrações? Mas ele gastou a vida dele para apontar para Jesus. Ele tinha os olhos fitos ali no seu ministério, ele sabia qual era a sua função, ele sabia qual era o seu propósito. Então ele não se deixava ali se distrair. E é muito bonito ver isso, né? Ele de fato, ele viveu para aquilo. Versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim, e por isso batizando com água. Então, João, a gente vê, né, que ele tem muita sensibilidade da autoridade de Cristo, ele tem uma submissão, né, em cada detalhe, em coisas simples. Então, ele até diz, né, que ele não é digno ali de desatar a correia das sandálias, ele reconhece a grandeza e a soberania de Jesus, ele reconhece ali a sua divindade, né, e isso precisa estar na gente hoje, conhecer a soberania de Jesus, reconhecer quem de fato Cristo é, reconhecer que Cristo é o Senhor em nossa vida e não ao contrário. Às vezes, a gente quer Cristo assim, ó. Não, eu sei. Eu já fui na igreja. Não, eu tenho a Bíblia. Não, eu sei. Não, eu não vou não, porque não tá dando, não. Também eu tenho Deus lá em casa mesmo. E aí, de repente acontece algo e a gente precisa muito de um milagre. Aí a gente arruma o tempo. Pensa que quem não tinha tempo arruma, mas Jesus não é isso. Aquela coisa que tá ali eu vou usar só quando eu preciso. Não é aquela muleta que tá ali que eu vou usar só quando eu machuco a perna. Ele é nosso Senhor, nosso Senhor. Olha a profundidade disso. Ele nos convida para ser seu amigo, ele nos convida para ter intimidade com ele. E muitas vezes a gente só quer o Cristo do milagre, mas não quer ter a comunhão. Muitas vezes a gente quer o Cristo do milagre, mas não quer viver o processo. A gente quer o Jesus do milagre, mas a gente não quer mudar de vida. Não, eu quero continuar mesmo aqui, fazendo isso que eu já faço. Não, as pessoas confundem ser crente. O que é ser crente?
é crer. Gente, crente, até o diabo é. O diabo, ele crê tanto que ele treme de medo. As pessoas confundem ser crente com a religião. Ah, é evangélico, é católico. Não, gente. O católico, ele é crente, que ele crê. O que é crente? Crê. E o que a gente viu no começo? A gente se torna filho através do quê? De crer. De crer em Jesus. A gente fala, ai, os crentes, ai, tu não é não? Eu sou, mas não por causa da religião, porque eu creio em Jesus. Hoje em dia há muito essa confusão, há muito esse sofisma na cabeça das pessoas. Ai, os crentes, é como se tivesse uma divisão, uma parede no meio. Cara, e você não é? Eu não tô falando se você vai na igreja católica, se você vai na igreja evangélica, eu tô perguntando se você não é crente, se você não crê. Se você não crê, você não é filho de Deus, você é apenas uma criatura de Deus. Para se tornar um filho, você tem que crer. Então, aqui a gente vê que ele vem com essa função de apontar. A todo tempo ele diz, olha, aquele que vem antes de mim, ele vem depois de mim, mas ele já era antes de mim, viu? Tipo, eu não sou mais importante que ele, não. Eu tô aqui preparando o caminho, mas é para ele. A glória não é para mim não, é para ele. Eu tô aqui só cumprindo o meu propósito, mas a glória é para ele. Não venham se ajoelhar aqui nos meus pés e pedir para mim que eu sou o João Batista, eu sou aquele que Deus falou comigo, eu sou aquele que Deus me disse qual era o sinal quando eu vi esse filho de Deus, mas a glória não é para mim não, é para ele. Se eu tô fazendo isso aqui, não venham me seguir, não. Sigam a ele. Todo tempo, João vem dizendo isso. E muitas vezes a gente quer glorificar. A gente, Paulo. Ai, Mateus, São Mateus. Ai, não sei quem. Tudo isso é importante. Por quê? Porque aponta para ele. A glória é só dele. Não tem ninguém mais importante que ele. E João deixa claro, olha, esse é aquele que vem após mim, mas antes de mim ele já era, do qual eu não sou digno. Então, tudo isso João vem testemunhando e a todo tempo ele vem dizendo, é para ele. A glória é dele. Versículo 28. Não, vou voltar aqui. Versículo 30, né? Este é aquele ao qual disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado, eu vim, e por isso vim batizando com água. E ele deixa bem específico. Eu batizo com água. E João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então ele deixa claro, olha, eu estou batizando aqui com água, mas vai vir aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Voltando só aqui um pouquinho, nos versículos 28, 29 e 30, né? Quando João Batista manda olhar, manda seguir Jesus, ele está apontando ali claramente, né? E quando ele diz, quando ele fala a questão do cordeiro, olha, no dia seguinte, no versículo 29, né, quando ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa palavra, cordeiro de Deus, ela está fazendo uma referência ao sacrifício que a gente vê lá em Levítico, né? Aqueles que a gente já viu lá em Êxodo. Então, o israelita, ele tinha que levar ali um cordeiro, esse cordeiro ia morrer no lugar dele. Então, o pecado dessa pessoa, o pecado daquela nação era imputado nesse animal inocente. E ele então morria para pagar, né, por aqueles pecados. Só que isso não era uma vez só. Isso tinha que ser sempre. Isso tinha que fazer todos os anos. Então, aquele animal, ele não apagava todos os pecados dele. Ele apagava por aquele ano, mas no outro ano tinha que fazer aquilo de novo. E João, então, aqui no versículo 29, ele diz, olha, agora eis o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Não está falando, ele tira o pecado desse ano. Ele tira o pecado dessa semana. Ele tira só o seu pecado, só o meu pecado. Não. João diz, tira o pecado do mundo. Então, Jesus, ele foi o sacrifício perfeito que abriu um espaço de santidade para vivermos o reino de Deus. E foi através desse sacrifício que nós temos hoje acesso direto
ao Pai. Nós temos o acesso direto a Deus. É tudo sobre ele, é tudo por causa dele, é tudo para ele. E João, ele vai à frente, preparando então um grupo de pessoas para recebê-lo. E como eu disse, essa é a nossa missão. Ele está chegando. Jesus está às portas. E a gente vê também, né, que Deus vocaciona ali João Batista. E Deus deu a ele ali alguns sinais, né? Veja, olha, sobre a pessoa que você vê, né? O Espírito Santo descendo em forma de uma pomba, esse é o Cordeiro de Deus. Então, quando João Batista ele teve ali essa experiência, ele viu Jesus se aproximando, ele já reconhece. Ele não conhecia Jesus ainda, mas ele já reconhece. Então, nos outros evangelhos, né, nos outros, Mateus, nos outros, diz assim, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim para mim te batizar, né? E Jesus ali diz, não, é para que se cumpra as Escrituras, né? E a gente vê o ciclo que Deus disse, então, para João, ali acontecendo. João, ele testifica que esse é o Filho de Deus. João ali, ele presencia, por isso que ele é testemunha, ele testifica, ele vivencia isso. Ele vivencia. Deus já havia dado o sinal. E João também, ele diz claramente, olha, eu tô vindo, eu venho, esse que vem após mim, ele já era antes de mim, e eu batizo aqui só com água, mas esse que vem após mim, ele batiza com o Espírito Santo. Então, qual era o sinal? O Espírito Santo repousar sobre ele. Então, Deus, ele é muito claro, Deus é muito específico em tudo que ele vai fazer. Imagina ele falar para João Batista, ó, tu vai lá, vai batizando o povo, viu? Eu vou mandar meu filho, aí tu vai abrindo o caminho para ele, quando chegar lá você recebe. Como é que João ia saber quem era? Se ele nem conhecia, não tinha visto, se não... Então, veja como Deus, ele é detalhista. Deus, ele especifica detalhes, ó, sobre aquele que vires descer o Espírito e o sobre ele repousar, é o que batiza com o Espírito Santo. Versículo 34. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, João, ele testifica, ele dá o testemunho. E no dia seguinte, João estava ali, outra vez, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, diz, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-nos dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles os seguiam, disse-lhes, que buscais? E disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse, vinde e vede. E foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E já era quase a hora 10ª. Então, eles foram ali por volta, né, das 4 da tarde, eu acredito que seja esse horário, a hora 10ª, e viram, né, onde ele estava ali, e passaram com ele aquele dia. Então, aqui a gente pode ver, né, que os discípulos ali já de João Batista, eles foram submissos ali à voz do seu mentor. João já tinha anunciado, e eles aguardavam a revelação do Cordeiro, desse alguém que era maior do que João. Então, quando João identificou, olha, é ele, veja aqui o Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro que tira aqui o pecado do mundo. Então, eles já identificaram, é ele, ó. Então, os discípulos prontamente já ficaram com ele aquele restante do dia. Prontamente, os discípulos seguiram ali a Jesus. E o próprio Jesus disse, olha, vinde e vede. Quer ver onde eu moro? Então vamos comigo aqui. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. E este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E ele levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Então aqui a gente vê o momento, né, que Jesus, ele muda aqui o nome. Ele fala, olha, tu serás chamado de Cefas, Pedro. Quem é que nomeia? Né? Eu já falei um pouco isso sobre o nome. Aquele que nomeia é aquele que governa. Então Jesus está falando, olha, a partir de agora, você vai ter uma mudança de vida, eu vou governar a sua vida. Você não se chama mais
mas esse nome não. Você não se chama mais Simão, não. Agora se chama Cefas, agora se chama Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Felipe e disse-lhes: segue-me. Então aqui a gente vê Jesus convidando. Vem comigo. É isso que ele faz comigo e com você essa noite. Ei, me segue, me aceita, crê em mim, entrega a sua vida aqui nas minhas mãos. Vem comigo. Eu sou a luz que você precisa. Eu sou a luz que vai iluminar esse problema que você está passando. Eu sou a luz que vai mostrar qual é o caminho a qual você deve andar. Segue-me, vem comigo. Eu sou aquele que tem o poder para transformar toda e qualquer situação. Eu sou aquele que te tiro do caminho errado, porque você está na escuridão e leva você para o caminho certo. Eu sou aquela luz que vai tirar você das trevas e vou trazer o meu conhecimento do alto. Eu vou trazer para você a verdade. Versículo 44. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha a pergunta. Ei, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa daqui de Aracati? Pode vir alguma coisa boa de São Paulo? Do Rio Grande do Sul, daqui do Brasil? Será? Ei, não importa a localidade, não importa. O que Deus tem para fazer, Ele faz em qualquer lugar, não importa o bairro, não importa se é um lugar pequeno, não importa, porque o nosso Deus, Ele pode fazer toda e qualquer coisa. Ele pode mudar toda e qualquer situação. Ele pode sair coisa boa de qualquer lugar que Ele queira, inclusive de pessoas que nós nem imaginamos. E continuando aqui o versículo 46, disse-lhe Felipe: vem e vê. Ué, você está perguntando? Então vem ver aqui o que é que Deus faz. O que é que Jesus aqui está fazendo? Vem cá, vamos lá ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi eu, estando tu embaixo da figueira. Olha só, ele se surpreendeu. Como assim, né? Como o cara tá falando da minha vida, de onde ele me conhece? Ei, de onde tu me conhece que tá falando de mim com tanta certeza assim? Veja o poder de Deus. Quando Deus ele vem trazendo a verdade, quando a luz ilumina ali, veja que as coisas se clareiam. As coisas se revelam. Então Jesus ele fala: não, te vi eu estando tu embaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Veja que quando a verdade chega, não há confusão, não tem como. Quando chega ali Jesus e fala algo tão intenso, ao ponto de fazer uma pessoa que estava ali na dúvida, uma pessoa incrédula, de fato crer. Olha, ele é o Rabi mesmo, ele é o mestre, ele é o Senhor, ele de fato é o Cristo. Ele já chegou falando isso, ele sabe da minha vida, ele me conhece. E aqui ele fala, de fato, ele confirma: tu és o Filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Aqui ele já está afirmando. Porque quando a luz bateu, quando a verdade prevaleceu, quando Jesus chegou ali com toda a autoridade dos céus, não tem como. Aquele cara que estava em dúvida, ele nem titubeou. Não, de fato, tu és o Filho de Deus, é de fato o rei de Israel. E Jesus respondeu-lhe e disse: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, você crê? Coisas maiores do que estas verá. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo aqui? Então você creu só porque eu estou dizendo que eu te vi? E se eu te dissesse que não tinha visto, mas que eu conheço tua vida todinha, antes mesmo de tu nascer, você só viu por causa disso? Você só acreditou por causa disso que eu disse que vi? Pois uma coisa eu vou te dizer: coisas maiores do que essa verá. Porque isso aqui, falar da tua vida, é tão pouquinho. Eu tenho muito mais. Coisas maiores do que essa você vai ver. Você está impressionado porque eu disse um pouquinho aqui, uma coisinha da tua vida? Você vai ver. É o revelando o Pai aqui. Você vai ver o revelando o reino de Deus aqui. 51. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eita, que palavra linda! Glória a Deus por isso. A gente consegue ver os céus abertos.
através do Filho do Homem, através de Jesus. Ele foi o que veio, o que rasgou o véu, ele foi o que veio revelar o Pai. É ele que permite que nós temos acesso ao Pai através dele. E aqui ele fala, olha, na verdade eu te digo, viu? Se você tá achando muita coisa, que eu disse aqui um pouquinho da sua vida, você vai ver o céu aberto, você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre mim aqui, ó. Eu, o Filho do Homem. Por isso que filho aqui tá com um F maiúsculo, porque tá se referindo a Deus. Por isso que Deus aqui tá com Deus maiúsculo. Porque quando é Deus fuleiragem, quando é deuses inventado pelos homens, é Deus minúsculo. Mas quando é o Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, a gente vai ver que na Bíblia tem Deus com D maiúsculo, né? Às vezes tem gente que tem essa dúvida, Deus aqui tá minúsculo? Quando tiver Deus minúsculo é porque não tá falando de Deus, tá falando de deuses inventados ali pelo homem. Eu trouxe aqui, né, a imagem de João Batista ali falando com o povo, Jesus chegando. É claro que são meras ilustrações, tá, gente, que eu trago aqui da internet, eu pesquiso. Aqui o momento que João batiza aqui Jesus, né? A gente vê aqui o sinal, momento que os discípulos ali de João Batista vão e seguem Jesus. E aqui eu achei essa imagem que é muito interessante. É como se fosse a mão de Deus, a mão de Jesus, abrindo aqui de fato, abrindo os céus e os anjos subindo e descendo. É claro que os anjos não precisam de escada, eles não precisam de nada, eles precisam apenas do comando de Deus, né? E Jesus aqui ele fala, vocês vão ver agora os anjos subindo e descendo, vocês vão ver o céu aberto. E eu coloquei justamente essa imagem por conta, veja a luz resplandecente que vem do céu. É essa luz que contém na palavra de Deus. É essa luz que vai dissipar a treva. É essa luz que vai fazer você enxergar, você conhecer Jesus, você acender ali a luz e mudar de rota, mudar de caminho. É essa luz que vai iluminar e vai te fazer enxergar quem de fato é Jesus, que vai abrir e quebrantar o seu coração para que você creia nele e se torne um filho de Deus. Então é isso que eu tinha para hoje. Foi bem comprido, porque o capítulo 1 tem bastante versículos e eu não queria perder nenhum detalhe. Então agora eu vou orar, vou entregar esse momento a Deus. Senhor Deus, Pai amado, Pai Altíssimo, muito obrigado, Senhor, por essa luz que o Senhor lançou essa noite aqui nesse estudo. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Muito obrigado pelo verbo ter se feito carne. Muito obrigado por vir tabernacular conosco. Muito obrigado por abrir os céus, por através do teu sacrifício, nós temos acesso ao Pai. Ah, Jesus, não temos como agradecer, não temos. Somos gratos demais a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que através dessa Tua palavra, muitas luzes venham se acender, Senhor. E onde há treva, que venha prevalecer a Tua luz. Que aqueles que ainda não Te conheciam, Senhor, venha te conhecer aqui através dessa palavra. Que aqueles que não creram, aqueles que estavam com o coração endurecido, aqueles que ainda não tiveram, Senhor, uma mudança de vida, aqueles que não se tornaram filhos, que eles venham se tornar filhos, Pai, através da Tua palavra. Que eles venham crer, que eles venham acreditar, que eles venham de fato te conhecer, Senhor, e se tornar o Teu filho, a Tua filha, Senhor. Eu oro por famílias inteiras, Senhor. Eu oro pela nossa nação do Brasil, Senhor, sendo iluminada pela Tua palavra, Deus. Ilumina, Pai, nessa noite, cada casa, cada vida, cada pessoa que está aqui assistindo esse vídeo nesse momento, Senhor. E é por isso, Deus, que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E para você, né, que ficou até o final, fica aqui o meu muito obrigado por assistir até aqui. Compartilhe, gente, essa palavra, para que essa luz que nós vimos aqui, para que essa luz venha cada vez mais iluminar a vida de outras pessoas, para que essa luz visite mais casas, mais lares. Vamos ser o João Batista da nossa geração. Vamos aqui estabelecer, vamos preparar o caminho para a volta de Jesus através da sua palavra. Então,
quanto mais a gente compartilha, mais gente vem, mais pessoas vêm a conhecer, mais pessoas vêm a ter contato com essa palavra que é tão doce. João Batista vem nos apresentando Jesus de uma forma tão doce que não tem como não amar. Não tem como não crer, não tem como não ter o desejo de se tornar um filho de Deus. Então é por isso que eu convido, né, você a compartilhar, a convidar mais pessoas para estar juntos aqui nesse momento, tá bom? Não esqueça também de ativar o sininho e todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos então aqui esse estudo que é ao vivo. Aqui fica o meu muito obrigado e até a próxima. Até a próxima terça-feira, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que essa palavra venha iluminar o restante da semana de vocês.